Eu profetizo sobre ti a vida. Está no ar o programa Semeando Vida. Um programa da Igreja Aliança de Amor. Como referência. Bom, Daniel aqui no capítulo 1, no versículo também 1, está escrito que no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Aí no versículo 3 está escrito assim: então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem algum dos filhos de Israel da linhagem real dos nobres. Então, a Bíblia nos ensina isso, né, de que Nabucodonosor, o imperador babilônico, ele invade Jerusalém e ali ele deporta os judeus para a Babilônia, né? Isso aconteceu em 3 levas, em 3 deportações. E essa primeira deportação foi mais das pessoas nobres ali de Judá. E diz a Bíblia, queridos, que Nabucodonosor, ele dá uma ordem para um dos seus servos, chamado Aspenaz, para que ele trouxesse algum dos filhos de Israel da linhagem real, né, da linhagem real e dos nobres, para que pudesse servir ali no palácio. Agora eu quero chamar a tua atenção para a qualificação desses filhos de Israel que deveriam comparecer ali diante de um rei pagão, de um imperador pagão. Está aqui no versículo 4, presta atenção: jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Então ontem eu comentei com os irmãos ali, né, na aula, que para poder servir um rei pagão, você acompanhou a minha leitura, que estes judeus, esses homens que fossem selecionados, eles precisavam ter toda essa qualificação que eu disse aqui, né? Que não houvesse defeito, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, tivesse habilidade. E o que me chama a atenção, irmãos, é que hoje, muitas vezes, nós queremos servir ao Senhor Jesus, mas queremos fazer isso de qualquer jeito. Então você vê, para servir um rei pagão, a pessoa precisava ser muito bem qualificada. Então hoje, às vezes você recebe alguém na igreja, gente que serve a igreja como pastor. Pastor não é dono da igreja, pastor é o servo da igreja, mas ele está ali, como está escrito lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 28, ele está ali para cuidar do rebanho, da casa de Deus. Então a gente é responsável em manter a casa do Papai do Céu em ordem, né? Paulo escreve para Tito, ele fala isso: olha, para isso que eu te deixei aí, para você colocar em ordem aquilo que ainda resta, né? Então às vezes é comum a gente ouvir de pessoas que querem chegar na igreja, querem trabalhar para Jesus, querem cantar, querem louvar, querem ensinar, mas não querem se qualificar, querem fazer de qualquer jeito. Aí a pessoa fala, mas aí você pergunta, mas você canta? Eu gosto de cantar. A pessoa é desafinada, só que a pessoa não quer fazer uma aula. A pessoa toca mal um instrumento, só que ela não quer se qualificar. E qual é a desculpa? Mas eu estou fazendo para o Senhor. Tipo assim, para Deus a gente pode fazer de qualquer jeito, né? E aqui você vê que jovens, para servir um rei pagão, tinham que ter todas essas qualificações que eu já li e repeti. E nós, irmãos, precisamos entender também que para servir Jesus, a gente também tem que se qualificar. Se você entende, por exemplo, que tem um chamado para ser diácono, para servir a igreja como diácono, estude o que é o diácono na Bíblia. Procure aprender o que é servir a igreja como diácono para você fazer com excelência. Se você tem um desejo, aspiração para ser um pastor, meu sonho é um dia poder servir a igreja como pastor. Bacana, maravilha. Se a tua motivação é reta, se o teu coração é reto, se a tua intenção é reta, a própria Bíblia fala, Paulo escrevendo para Timóteo, que se alguém aspira
o episcopado, excelente obra deseja, maravilha. Só que você tem que se qualificar para isso também. Porque hoje, queridos, o que nós vemos de pastores, ou pelo menos pessoas que estão se levantando, né, como pastores, mas não querem estudar um curso, não querem fazer um curso de teologia, não querem se capacitar, não querem se qualificar. E qual é a desculpa? O importante é o chamado. O importante é a unção. Claro que é importante, isso não é importante, isso é fundamental. Você ser chamado, você realmente depender do Espírito Santo, mas não significa dizer que você também não tem que se qualificar. Porque não é isso que você quer, servir a igreja como pastor. Então você tem que orar mais, você tem que consagrar mais, você tem que estudar mais, você tem que buscar mais, porque você está servindo, não é qualquer povo, é a igreja do Deus vivo. Então você vê, para servir um rei pagão, muitas qualificações. E para nós servirmos ao nosso Rei Jesus, também temos que qualificar. O que você quer fazer? Você que já recebeu Jesus, tem um desejo de servir Jesus numa igreja local, você quer cantar? Você entende que você tem um dom, ou você gosta de cantar? Você tem que então se aprimorar, se qualificar, falar, não, eu quero realmente cantar, então eu vou fazer o melhor. Sem essa de, é para a glória de Deus. Tudo que a gente tem que fazer, ou que a gente faz, tem que de fato ser para a glória de Deus. Mas eu preciso fazer o meu melhor. Se você quer ser um músico, tocar um instrumento, então não faça meia boca. Fala, não, eu quero fazer o meu melhor. O meu melhor. Então você vê a igreja que a gente congrega ali, a Igreja Aliança de Amor, é uma igreja de periferia. Pessoas todas simples ali, não tem nenhuma estrela, não tem nenhum profissional ali da música, da dança, né? Mas são pessoas que fazem as coisas com excelência, porque a gente tem ensinado isso. Se vai fazer, faça com excelência. Busque a cada dia se aperfeiçoar. Eu tenho 46 anos de idade e com 40 anos eu voltei para a escola para mim fazer um curso, né? Para mim fazer uma faculdade teológica, para mim poder servir melhor a igreja. Não é só para que as pessoas me reconheça como alguém graduado, não, porque eu sinto essa necessidade e eu continuo aprendo com os irmãos, aprendo meditando na palavra. Por quê? Porque eu quero servir o rei e quero servir de uma maneira, excelente. Então aqui você vê que o rei Nabucodonosor, ele fala para o seu servo Aspenaz, olha, eu quero que você traga, né, homens da linhagem real e dos nobres de Israel, mas esse jovem não pode haver defeito. Tem que ser de boa aparência, tem que ser instruído na sabedoria, tem que ser sábio na ciência, versados no conhecimento, tem que ter habilidade. Então é isso aí. Servir Jesus, trabalhar para Jesus, vamos fazer o melhor. Nada desse pseudo, eu digo muitas vezes, né, que é um pseudo falso, porque o pseudo é o falso que a gente fala, mas é um pseudo espiritual que a gente fala assim, é para a glória de Deus, então tem que ser em verdade, porque é para a glória de Deus, eu quero fazer o meu melhor, eu quero servir Jesus o melhor que eu posso servir. Então a Bíblia fala de que alguns jovens, eles foram separados ali então para servir, né, no palácio do rei. Agora no versículo 6 está escrito assim, que entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, de Misael de Mesaque e o de Azarias Abidnego. Agora presta atenção no versículo 8. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Eu acho isso lindo, maravilhoso, porque a palavra do Senhor nos ensina que não só o Daniel, como também os teus amigos, eles proporam no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Tinham outros jovens que também iriam passar por toda essa seleção, né, para poder servir. Mas a Bíblia fala que estes 4 aqui, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles se destacaram, porque eles
propuseram no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Eu acho isso lindo, queridos, porque você sabe que viver uma vida santa, viver uma vida piedosa, viver uma vida justa diante de Deus, também é uma decisão que nós precisamos tomar. Eu não estou dizendo para você que nós somos capazes em nós mesmos, em vivermos em piedade, em santidade, em justiça. A gente depende totalmente do Espírito Santo. Totalmente. Um cristão que queira viver uma vida santa, apenas na base da escolha e da decisão, sem a ajuda do Espírito Santo, ele vai se frustrar. Certamente ele vai se frustrar. Mas você tem que entender, eu preciso entender que eu dependo sim do Espírito para viver uma vida como a de Daniel, né, como a de Ananias, Misael, Azarias, uma vida santa, mas eu preciso decidir isso. Eu preciso escolher viver uma vida santa, porque hoje, nesse mundo pós-moderno que nós vivemos, onde a cada dia nós temos oferendas, manjares que o diabo oferece para nós, e eu vejo que muitos cristãos não estão fazendo a escolha certa, a escolha que Daniel fez, de propor no coração não se contaminar. Quantas e quantas pessoas hoje, queridos, estão no altar, estão com as suas vidas comprometidas com pecados tolerados, pecados ocultos. Olha, é muito triste mesmo, porque eu penso que a gente tem que servir Jesus, a gente tem que estar na presença do Papai do Céu por amor. Mas se porventura faltar o amor, o temor não pode faltar, gente. O temor não pode faltar. Então, a gente não consegue servir um Deus santo vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida na imoralidade, na prostituição, na pornografia, no ressentimento, na desonestidade. Então, hoje você vê que tem muitos cristãos que estão aí em cima dos púlpitos, dos altares, trabalhando nas lideranças das igrejas locais, mas com a vida toda comprometida, com pecado, com impureza, com prostituição, com imoralidade, desonestidade, deve às pessoas e não pagam. Então a gente precisa realmente propor no nosso coração, como Daniel, não se contaminar com o manjar do rei, sabe, falar: Deus, eu quero realmente viver uma vida santa, eu quero poder andar com o Senhor, eu quero poder manifestar na minha vida a tua santidade, manifestar a tua justiça. E eu quero repetir algo aqui, irmãos, que eu tenho dito muitas vezes aqui neste programa, que eu tenho dito lá na igreja. Perdoa, irmãos, como eu disse no começo do programa, minha garganta está me raspando hoje, mas eu quero dizer algo que eu tenho dito com frequência. Uma pessoa ser usada por Deus não é o mesmo do que ser aprovada por Deus. A gente tem que entender isso. Eu posso estar aqui pregando para você palavras bonitas, mas só Deus conhece a minha vida. Só Deus conhece o meu coração. Só Deus, Ele sabe o que passa aqui na minha mente, os pensamentos que eu alimento quando vem na minha mente. Só Deus sabe da motivação que eu estou aqui pregando para você, porque o próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu aos Filipenses dizendo que alguns pregam a Cristo por ambição egoísta. Você sabia disso? Eu posso estar pregando Jesus aqui não de boa mente, não com uma boa motivação, com uma intenção pura. Eu posso estar pregando aqui por quê? Porque eu sou pastor de uma igreja local e eu quero que as pessoas vão na igreja, eu quero ver a igreja crescer, eu quero ser famoso. Eu posso fazer isso. Então a gente tem que entender que ser usado por Deus não é o mesmo do que ser aprovado por Deus. E tem muita gente, com todo respeito, que está sendo usada por Deus, mas não está sendo aprovada por Deus, porque estão vivendo no pecado, na orgia, na prostituição. Pessoas que estão no púlpito cheio de ressentimento, de mágoa no nosso coração. E nós precisamos, assim como Daniel, propor no coração não se contaminar com o pecado, com o manjar do rei,
com aquilo que o mundo nos oferece. É uma decisão que você tem que tomar, que eu preciso tomar. Falar, Deus, eu quero viver uma vida santa. Hoje, enquanto eu orava, um pouco antes de vir aqui para a rádio, eu lembrei de Enoque. Eu falei, pai, é interessante, né? Porque o Senhor anda com todos, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está aqui comigo, está ali com a Bia, está aí com você que me ouve. Mas eu falei, mas não são todos que andam com o Senhor. E a Bíblia fala, Enoque andou com Deus. E é o que nós temos que buscar, andar com Deus. Agora, andar com Deus, querido, não é tão fácil como a gente acha. Porque a própria Bíblia nos ensina que não podem andar dois juntos se um não estiver de acordo. E quando a gente fala assim, olha, eu ando com Deus, Deus é justo, então eu tenho que ser justo. Deus é santo, então também eu tenho que andar em santidade. Deus é amor, então eu também tenho que andar em amor. Deus é perdão, então também eu tenho que caminhar em perdão. Deus é justiça, então eu tenho que buscar fazer aquilo que é justo. Você entende? E por favor, eu não estou passando para você aqui a imagem de um homem perfeito ou de uma mulher perfeita, porque nós não somos. Nós vivemos num corpo onde a própria Bíblia fala que é um corpo de miséria, uma natureza que nós temos que lidar com ela todos os dias, que é a natureza adâmica que nós herdamos lá de Adão, e que quando recebemos Jesus, essa natureza, ela não sai automaticamente de nós, ela fica impregnada, a gente tem que matar essa natureza todos os dias. Nós vivemos num mundo que a própria Bíblia fala que é um mundo tenebroso, é um mundo que jaz no maligno. Nós vivemos no meio de uma geração que a Bíblia fala que é corrompida e perversa. Então, temos os nossos desafios. Eu não estou dizendo para você aqui que caminhar com Deus é nunca pecar, é nunca falhar, mas é você realmente viver num estilo de santidade, de modo que se você, por exemplo, pecar com os teus olhos, você tem a sensibilidade para falar, Senhor, olha, eu acabei contaminando os meus olhos, eu desonrei o Senhor com os meus olhos, me perdoa. Andar com Deus é quando você ofender uma pessoa, você ser grossa com uma pessoa, intolerante com uma pessoa. Primeiramente, você pedir perdão para essa pessoa e depois falar, Senhor, o Senhor viu o meu comportamento com aquela pessoa, eu não sou assim, me perdoa, eu errei, eu falhei com ela. Andar com Deus é isso. Não é só bater no peito e falar, não, eu amo Jesus, eu ando com Deus. Não, Enoque andou com Deus, e quem deu o testemunho de que Enoque andou com Deus foi o próprio Deus. Como Deus testemunha nas Escrituras, lá em Atos, achei Davi um homem segundo o meu coração. Então Davi, você estuda a vida de Davi, ele não foi perfeito, ele errou, ele falhou, ele cometeu pecados, que pela misericórdia de Deus, talvez nós nunca vamos cometer tanto pecado como Davi cometeu, mas ele se arrependeu. Por exemplo, ele adulterou, ele praticamente mandou assassinar, né, o esposo de Batseba, e Urias, né, e ele arrependeu, e depois você vê na história de Davi que ele nunca mais tornou a fazer isso. Então, eu não estou dizendo para você que andar com Deus é você nunca falhar, nunca errar, mas é você viver com a consciência no reino de Deus. Você pode realmente ter um comportamento errado com a pessoa, mas você pede perdão para essa pessoa, fala, olha, eu errei, eu não sou essa pessoa. Você pode ficar num momento ali bravo com a pessoa, mas você não vai ficar ressentida com ela. Por quê? Porque você anda com Deus. Daniel andou com Deus. É por isso que quando o anjo aparece para Daniel, fala, Daniel, você é muito amado de Deus. E eu fico imaginando qual é o testemunho que o anjo pode dar de mim e de você que me acompanha. É muito bom, gente, a gente caminhar com Jesus. Muito bom a gente receber as bênçãos de Deus. É muito bom. Mas o melhor é a gente viver uma vida que honre a Deus, como Daniel e os seus amigos honraram o Senhor. E aí a gente lê aqui no versículo 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Por que Deus deu graça e misericórdia para Daniel? Porque Daniel propôs no coração viver uma vida de santidade, não ofender a Deus, não desonrar a Deus. Então, quando você, quando eu, quando nós também decidimos viver uma vida séria na presença de Deus, Deus dá graça e misericórdia para nós também vivermos em santidade diante de Deus e diante das pessoas. E como é bom você poder honrar o nome de Jesus. Como é bom você caminhar ao lado de pessoas aí na sua casa,
no teu trabalho, no teu colégio, e as pessoas falarem: olha, eu não conheço Jesus, eu não sou religioso, mas eu posso dizer que você é muito parecido com ele, porque você é uma pessoa especial. Eu nunca vi você brigando com ninguém, eu nunca vi você de cara feia com ninguém, eu nunca vi você com ressentimento de ninguém, eu nunca vi você falando mal de ninguém. Isso é precioso, querido. Para mim é o maior elogio. O maior elogio que eu recebo, que eu gosto de receber das pessoas, não é: pastor, você prega bem, pastor, olha, admiro a maneira como você administra. Para mim isso não, sabe? Agora, eu me sinto honrado quando eu ouço alguém dizer isso: olha, você é uma pessoa humilde, você é uma pessoa quebrantada, você é uma pessoa... Isto é maravilhoso, porque isto glorifica a Deus. Isto glorifica a Deus. Então, irmão, que nós possamos ser como Daniel, né? Alguém que realmente propôs no coração viver uma vida santa, uma vida devota, uma vida piedosa. E olha que Daniel, como eu comecei a dizer aqui, né? Eu comecei a pregar aqui, ele estava longe do teu povo, longe da família, longe do Deus dele. Ele tinha sido deportado para uma nação com uma cultura completamente diferente, idólatra, depravada, mas ele propôs no coração não se contaminar. Porque é como eu disse ontem lá no ITA, né, no nosso Instituto Teológico, tem cristão que reclama: eu me corrompi porque lá no meu trabalho, no meu colégio, tem muita gente que não é cristão. Meu irmão, Daniel estava num ambiente completamente adverso e imoral, e ele decidiu não se corromper, porque o nosso problema nem sempre é ambiente, é aqui, ó, é residente, é coração. Se o nosso coração for reto, você pode ter certeza que nós vamos ser luz. Às vezes a gente ouve dizer assim: olha, um cristão, às vezes ele prospera num trabalho e ele se corrompe, aí o dinheiro faz ele corromper. O cristão, ele entra na política e ele se corrompe, a política fez ele se corromper. Na verdade, não foi nem o dinheiro nem a política que corrompeu ele. Muito pelo contrário, foi a política, foi o dinheiro, foi a fama que revelou o coração dele que ainda era corrupto, que ainda não havia nascido de novo. Porque quando a gente nasce da água e do Espírito, a gente leva Deus a sério, é assim, é como Daniel. Você pode ir em qualquer ambiente, mas você vai continuar sendo luz. A propósito, luz é luz. Aqui eu estou debaixo de uma lâmpada acesa. Se eu pegar essa lâmpada, desinstalar aqui, ligar onde tem energia a 1 km daqui, ela vai funcionar lá também. Então é o que Daniel, são as lições que Daniel deixa para nós. Viver uma vida santa, propor no coração. É possível, pastor, é possível a gente viver uma vida santa, uma vida separada. É possível. Eu amo servir Jesus, ser cristão, sabe por quê? Porque é um desafio. É um desafio. Cada dia você é desafiado a viver melhor. Hoje você erra, você peca, você falha, e amanhã você fala: Deus, eu não quero isso. Amanhã eu quero ser mais parecido com o Senhor. Coração de um cristão, nascido de novo, de um Daniel, quer viver para a glória de Jesus, quer honrar Jesus, quer honrar. Eu deixei uma reflexão há pouco aqui, baseado lá no 2º capítulo de 1 Samuel. Deus, ele falou: quem me honra, eu o honrarei, mas quem me despreza, será desprezado por mim também. Ele falou isso com o sacerdote, e para nós não é diferente. Se a gente buscar viver uma vida que honra a Deus, Ele vai nos honrar. Mas se a gente o desprezar, e como que a gente despreza Deus? A gente despreza Deus quando a gente não o glorifica no nosso comportamento, com as nossas palavras, com os nossos olhos. Nós também seremos desprezados por Ele. Amém? Que o Papai do Céu possa nos abençoar através desta palavra. Boas Novas FM, a frequência certa do seu rádio.